Sim, nós temos uma Lolita brasileira. Você já ouviu falar de Lolita? Lolita é um clássico romance escrito pelo russo Vladimir Nabokov, transformado em dois grandes filmes de sucesso por Hollywood, um em 1962 e o outro em 1997. Existe ainda uma versão russa, digamos um pouco mais quente, mas não menos importante para o cinema. A história de Lolita se resume em um escritor de bastante idade que se apaixona e vive um romance com sua enteada de 12 anos. O tema é polêmico, os filmes são polêmicos, inclusive censurados em muitos lugares, mas eu não quero entrar no mérito da polêmica, e sim trazer bons filmes polêmicos. O Brasil também tem um grande filme com sua versão Lolita, inclusive muito polêmico na época e com certeza hoje seria proibido ou cancelado. Atenção, o filme é bem chocante, principalmente por suas cenas e por seu tema, e, portanto, nosso vídeo não é recomendado para pessoas mais sensíveis. Bem-vindos ao canal 7 Resumos e a nossa versão brasileira de Lolita. Se você já viu esse filme, vai gostar de rever as principais cenas e curiosidades. Se ainda não viu, com certeza vai querer ver após assistir ao nosso conteúdo, que foi produzido com todo carinho e atenção para te entreter e informar. Eu estou feliz por você assistir ao nosso vídeo. Não se esqueça de se inscrever, comentar e nos presentear com seu like. Um bom vídeo para você. Nosso filme é de 1987, e a história considerada chocante começa apresentando os personagens principais: Mauro, um jornalista de 45 anos interpretado por Reginaldo Farias, e Alice, uma garota de 14 anos interpretada por Flávia Monteiro. Mauro aluga uma casa na praia de Búzios por 6 semanas para conseguir terminar o seu livro, e lá conhece sua vizinha Alice e o cachorro dela por nome Tremoço. A primeira vez que Mauro vê Alice acontece depois que a garota dá uma festa, e o barulho dessa festa atrapalha todo o trabalho do jornalista. Então, depois que a festa termina e todos os jovens vão para suas casas, a garota Alice vai fazer xixi na frente de casa e é acidentalmente observada por Mauro, que, levando em consideração o clima e a música da cena, já demonstra que o jornalista ficou apaixonado pela silhueta da bela jovem. Afinal, nossa Lolita nada perde em beleza e encantos para as estrangeiras. No dia seguinte, enquanto Mauro dirigia seu veículo a caminho da cidade para fazer compras, ele encontra justamente a jovem Alice, que também queria ir para a cidade. Ela pede uma carona, é atendida e dentro do carro os dois têm suas primeiras conversas. Vale lembrar que Alice já tem um namorado jovem apenas um pouco mais velho do que ela, namorado esse, que é surfista, e neste dia na cidade, durante um campeonato de surf, ela, enquanto tirava algumas fotos, tem a sua grande decepção ao ver seu namorado dando em cima de outras garotas. Justamente neste momento aparece Mauro e acaba chamando a atenção da garota. De volta à praia de Búzios, enquanto o jornalista trabalhava, Alice aparece para fazer uma visita e trazer sorvete e os dois conversam para se conhecer melhor. Mauro claramente não consegue esconder seu olhar apaixonado pela garota. Então é introduzido na trama um amigo de Alice, um senhor gay, chamado Paulo Maurício, interpretado por Sérgio Manberti, que por ser mais sensível reconhece a paixão prestes a nascer entre Alice e Mauro. Encontros na praia, nadar juntos, conversas, e os dois convivendo juntos e sozinhos e de forma mais natural possível, é a receita para transformar qualquer convívio em um romance, inclusive em uma das cenas em que os dois vão armar um encontro, para o cãozinho da garota, e ao se tocar, se olhar e a cumplicidade regada a elogios só levam ao inevitável, ou seja, ao amor. Devemos entender que, como o filme é uma obra de arte, e como tal é feita para impressionar, refletir e principalmente vender, então são adicionados na trama elementos para chocar ainda mais o espectador,
Como em uma das raras visitas da mãe de Alice, interpretada por Débora Duarte, fica claro que Alice sente ciúmes quando sua mãe alcoolizada tenta dar em cima de Mauro, mesmo a garota sabendo que ele é casado e tem filhos. Para o espectador mais sensível, a coisa se torna mais moralmente pesada, quando em uma cena depois do amor, e os dois estão deitados na cama, a jovem garota pede para que o jornalista lhe conte uma história, assim como uma criança pede para que um adulto conte uma história de bruxas e fadas para dormir, deixando bem claro que ela ainda tem a sua parte criança. Na trama, independente de você gostar ou não, fica claro que Alice, apesar de ser apenas uma menina, é apaixonada pelo jornalista, pois quando a esposa e o filho dele vêm passar um dia com ele, a pobre garota fica muito aborrecida e com ciúmes, e ela vai buscar apoio moral na casa de seu amigo Paulo Maurício, que tenta ajudar dizendo para ela não ficar triste, já que a família logo vai embora. A menina gosta tanto de Mauro que, ao final deste mesmo dia, fica esperando ele na porta da casa dele. Claro que todo e qualquer romance tem seus altos e baixos, incluindo discussões e questionamentos. Alice quer saber se Mauro ama ela ou está apenas a usando para aborrecer a esposa. Inclusive em uma discussão entre os dois, Mauro fala sobre a diferença de idade entre eles. Fica evidente que a garota não está preocupada com este problema, então brigam, mas acabam deixando o amor falar mais alto. Se encaminhando para o final do filme, é hora da separação, pois Alice precisa viajar para estudar, e o jornalista voltar para sua família e ao seu trabalho. Tudo se encaminha para um final triste, pois foi bom enquanto o amor dos dois durou, mas cada um precisa seguir sua vida, e essa é a ideia que o filme aponta ao mostrar que, passado poucos meses, Alice volta para Búzios e encontra a casa de Mauro vazia, e fica muito triste quando percebe que ele foi embora. Mas diferente da tragédia do filme Lolita, nosso filme mostra um final feliz para os personagens, e esse final acontece quando a garota vai visitar seu amigo Paulo Maurício, e superando a expectativa de que a história toda seria apenas um caso, temos um final feliz para os dois amantes de idades tão diferentes. Se tratando de um filme nacional, não se pode esperar uma superprodução, mas é um ótimo filme com certeza. História simples, direto ao ponto e vale muito a pena assistir ou rever, e está disponível gratuitamente no YouTube embora a qualidade de vídeo não seja muito boa. Obrigado por assistir, seja sempre nosso inscrito, tem vídeos novos toda semana, até a próxima, valeu!